Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. O Evangelho de hoje, domingo, dia 4 de julho, solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Nós meditamos com o Evangelho que está em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Meus irmãos, nós estamos com muita alegria celebrando essa grande solenidade que em muitos lugares do mundo, inclusive em Roma, se celebra no dia 29 de junho. Como no Brasil, esse dia, 29 de junho, não é feriado, então a solenidade de São Pedro e São Paulo é transferida para um domingo próximo, que no caso é o dia de hoje, este domingo. E celebrar os apóstolos Pedro e Paulo é celebrar a alegria pela vida desses dois grandes apóstolos evangelizadores que se consumiram por amor ao Cristo. No caso de São Pedro, o primeiro Papa que aqui no Evangelho que nós escutamos está recebendo do Cristo uma missão muito especial. Jesus, ao escutar a profissão de fé de Pedro, depois de eles averiguarem o que é que diziam por aí sobre Jesus, Pedro, na lata, diz quem era Jesus. E a partir dessa profissão de fé, Jesus declara que ele era feliz. Feliz, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso te digo, tu és pedra, tu és Pedro. A palavra Pedro, Cefas, significa pedra. E sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencer. Nós, ao contemplar a vida de São Pedro, contemplamos um daqueles que fazia parte do grupo dos 12 primeiros apóstolos, escolhidos diretamente por Jesus, aquele que os evangelhos deixam muito claro que entre os apóstolos ele tinha uma figura de destaque em muitos momentos, foi martirizado por amor a Cristo, crucificado de cabeça para baixo, governou a igreja depois da ressurreição de Jesus, e a partir dele nós temos uma sucessão de papas que são vigários de Cristo nesse mundo, que sendo pastores visíveis da igreja, são servidores de Cristo e da igreja para gerar comunhão, para conduzir a igreja segundo a caridade, segundo a verdade, de acordo com a vontade de Deus. Por isso hoje é dia de nós rezarmos pelo Santo Padre. Nós temos atualmente 2 papas vivos, um papa emérito e um papa, digamos assim, atuante à frente do governo da igreja, que é o Papa Francisco e o Papa emérito, Papa Bento XVI. Aproveitemos o dia de hoje, a graça do dia de hoje, para rezar por esses 2 papas, para que Deus os ilumine e, especialmente no caso do Papa Francisco, que o ilumine na tarefa de governar a igreja, segundo a vontade de Deus, com todas as dificuldades, com todas as perseguições que existem, que ele seja fiel cada vez mais em pastorear o rebanho de Cristo, sendo representante de Cristo para nós, pela sua palavra, pela sua vida, pelo seu exemplo, enfim, que Deus o ilumine abundantemente. E ao celebrar a vida de Paulo, nós celebramos aquele que ficou conhecido como apóstolo dos gentios, que passou por um grande processo de conversão.
Ele que era perseguidor dos cristãos, depois se converteu e se tornou um dos maiores apóstolos, evangelizadores, missionários de todos os tempos. É chamado de apóstolo dos gentios ou dos pagãos, porque grande parte do seu apostolado foi voltado àqueles que não eram de origem judaica, como aconteceu ali no começo do processo de evangelização. Ele se dedicou àqueles que vinham do paganismo, aqueles que eram gentios, mas que também eram chamados à salvação, também eram chamados a se tornarem cristãos. E queria convidar todo mundo que está aqui hoje a pedirmos a Deus a graça de uma profunda gratidão, não só pela vida desses dois apóstolos, mas por sermos igreja. Esses homens deram o seu sangue, literalmente, para que nós fôssemos evangelizados. A gente poderia até, inclusive, celebrando São Pedro e São Paulo, fazer memória de tantos que nos evangelizaram, mesmo com as suas fraquezas e tudo mais, mas que foram instrumentos para que a salvação chegasse na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa. Muita gente que se consumiu para que nós fôssemos evangelizados. Se nós somos parte de um país que é cristão, é porque muita gente deu o sangue para que esse país fosse evangelizado. Não só esse país, mas esse continente, o mundo inteiro. Só para você ter ideia, vamos escutar o que São Paulo fala sobre como era a sua missão lá no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, a partir do versículo 23. Ele diz assim: muitas vezes vi-me em perigo de morte. Dos judeus recebi 5 vezes os 40 golpes menos 1. 3 vezes fui flagelado, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei. Passei 1 dia e 1 noite em alto mar. Fiz numerosas viagens. Sofri perigos nos rios, perigos dos ladrões, perigos por parte dos meus irmãos de estirpe, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos, mais ainda, fadigas e duros trabalhos, numerosas vigílias, fome e sede, múltiplos jejuns, frio e nudez, e isso sem contar o mais, a minha preocupação cotidiana, a solicitude que tenho por todas as igrejas. Quem fraqueja sem que eu também não me sinta fraco? Quem tropeça sem que eu também fique febril? Ou seja, ele se fazia um com todos. A gente contemplar a vida de um apóstolo como esse, não tem como a gente não se encher de gratidão. Porque muita gente ao longo dos séculos, desde o tempo de Pedro e Paulo, se consumiu pela salvação das almas. Às vezes, a gente cai na tentação, ou pode cair na tentação, de enxergar a igreja não como o corpo de Cristo, composto por esses irmãos que deram a vida por amor a Cristo e pela salvação das almas. Mas a gente pode cair na tentação de enxergar a igreja simplesmente como uma instituição. E nós, como se fôssemos clientes dessa instituição. E por isso cobramos, e por isso exigimos, e por isso podemos desrespeitar os pastores da igreja, assim, com qualquer critério, de qualquer forma. Nós somos parte de uma mesma família. A família que foi instituída por Cristo, pelo seu sangue, que é alimentada e nutrida pelo Espírito Santo, pelos sacramentos, e que existe ao longo dos séculos porque muita gente correspondeu à graça de Deus. Porque Pedro e Paulo, entre tantos outros, corresponderam à graça de Deus. Para dar continuidade na história, à presença do Cristo ressuscitado. O Cristo continua presente na vida de tanta gente que se consome e que é a presença do ressuscitado diante do mundo. Nós somos parte dessa família e vamos nos encher de gratidão. Vamos nos encher de gratidão por Pedro, por Paulo, pelo Papa, pelos papas ao longo da história, tantos deles santos, pastores fiéis, tantos bispos, tantos sacerdotes que existem, que existiram ao longo dos séculos, dando continuidade a essa missão que foi vivida por Pedro e por Paulo. E mais ainda, vamos honrá-los. Honrar os pastores da igreja também faz parte do 4º mandamento, honrar pai e mãe. Porque na fé eles são os nossos pais.
E como é que nós podemos honrá-los? Imitando o seu exemplo. Imitando o exemplo de Pedro e de Paulo, que se consumiram até o fim. Que amaram Cristo como a grande paixão da sua alma, do seu coração, da sua vida. E deram a vida com sangue no olho para que muitos fossem evangelizados. Custasse o que custasse. Consumiram-se por amor ao Cristo e pela salvação das pessoas. Vamos honrá-los, imitando o seu exemplo. Vamos honrá-los, inclusive, se for o caso, deixando de difamar nossos pastores, de lutar contra a igreja, de sermos desrespeitosos, se esse for o caso. Pelo contrário, entender que nós somos parte de uma família e precisamos honrar os nossos pais na fé. Honrar aqueles que vieram antes de nós. Honrar a nossa vida imitando a vida deles, nos consumindo pela salvação das almas. Vamos fazer isso, que o apóstolo Paulo, que o apóstolo Pedro, que os santos, ao longo de toda a história da igreja, intercedam por nós, para que nós tenhamos coragem de evangelizar. Paremos de reclamar, deixemos de lado o nosso egoísmo, o nosso comodismo e vamos nos unir a esses que fizeram da sua vida uma grande resposta, uma grande missão. Que a Virgem Maria, Mãe dos Apóstolos, Rainha dos Apóstolos, Rainha dos Santos, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.